Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um webinário. Eu sou Larissa Lopes, sou vice-coordenadora do Rede Jovem. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Faz aqui presente o pessoal, né, da diretoria, da Associação do Rede Brasil, os membros também do conselho e também todos vocês que vieram prestigiar os nossos webinários. Hoje nós contaremos com a participação especial de duas pessoas incríveis, o Dr. Charles Santos da Costa e a doutora Verônica Gonçalves Paula. Nós iremos iniciar, então, com a apresentação do Dr. Charles, pode ser? Charles? Pode. Pode? Então tá. Então, enquanto o professor Dr. Charles vai apresentando, né, vai colocando a sua apresentação, vou falar um pouquinho, né, sobre ele. O Dr. Charles, ele é bacharel em biomedicina, mestre e doutor em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde no seu doutoramento ele investigou as alterações reprodutivas e metabólicas induzidas pela exposição subaguda ao cádmio em modelo roedor. Ele foi membro da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente ele é bolsista de pós-doutorado no Laboratório de Endocrinologia e Toxicologia Celular do Departamento de Ciências Fisiológicas, em que investiga a coexposição de ratas a tilbutil estanho e uma dieta rica em açúcares refinados e as alterações metabólicas fetoplacentárias. Dr. Charles, seja bem-vindo, então, ao nosso webinário. Vou deixar aqui também para vocês no chat o link de presença e também um pouquinho mais, né, sobre as nossas redes sociais, sobre o nosso site, né, que tem mais informações a respeito também da nossa associação. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Está aparecendo aí, mas está aparecendo não aberto. Só um momento. Está aparecendo. Deixa eu tentar de novo aqui. Se quiser iniciar de novo, Charles, a apresentação. Isso. Foi? Foi. Aqui. Pode dar um pouquinho de barulho agora no comecinho, que minha filha vai sair do banho daqui a pouco. Aí pode ser que ela faça um barulhinho. Vamos lá. Então, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito o convite para participar do webinário do ROD. Como mencionado, meu nome é Charles Santos, sou pós-doc no Laboratório de Endocrinologia e Toxicologia Celular, no Departamento de Morfologia da UFES, e nós vamos falar um pouco aí sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Mas antes de mais nada, a gente tem que dar uma passada rápida por alguns conceitos. Bom, primeiramente, a gente vai falar sobre uma dieta rica em açúcar, que se enquadra, né, aí em comparativo com as dietas ultraprocessadas, os alimentos ultraprocessados. E o que são esses alimentos? São basicamente alimentos produzidos a partir de substâncias de outros alimentos e com a adição de alguns aditivos que não são tão interessantes assim para a saúde, como sal, gordura, corantes, conservantes artificiais e açúcar, principalmente. Então, nós temos aí a classificação dos tipos de alimentos, minimamente processados ou não processados, os ingredientes culinários que ajudam a saborizar ou no preparo de alimentos processados, que na verdade não são tão processados assim, como o pão, os laticínios, as geleias, as pastas, os enlatados, e aí vem os ultraprocessados, né, que são esses alimentos que têm todos esses aditivos mencionados aqui. Bom, o consumo desses alimentos ultraprocessados, normalmente, eles estão associados a maus hábitos de vida, como tabagismo, consumo de álcool, estresse, o sedentarismo, algumas condições genéticas que predispõem o indivíduo já a possivelmente ter alguma complicação de saúde, e as principais anormalidades que podem surgir no indivíduo são as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes,
que vem cada ano mais aumentando aí a sua prevalência na população. Então, a alimentação feita basicamente nos dias atuais, a gente acaba consumindo muito esses alimentos processados, que são mais fáceis, algumas vezes são mais baratos, mais acessíveis, e isso pode acarretar em problemas cardiovasculares. Aqui esse trabalho ilustra algumas situações que podem ocorrer na infância ou na gravidez, como cáries, aumento de adiposidade, sobrepeso, problemas respiratórios, um problema emergente, que é o consumo de plásticos, que vai se espalhando por todo o corpo. Nós temos na gestação aí um ganho de peso aumentado nessas grávidas, um aumento de adiposidade neonatal, depressão e alterações nos níveis glicêmicos. Só que, além da explicação tradicional envolvendo a causa calórica, existe também um fator atual e paralelo, que é a exposição aos disruptores endócrinos, especialmente um subgrupo chamado de obesogênicos. Nós temos aqui alguns exemplos que estão no nosso dia a dia, como ilustrado aqui pela imagem, né? Os estrógenos não esteroidais, parabenos, fitalatos, bisfenóis e os organoestânicos, que nós já falaremos daqui a pouco. Mas o que são os disruptores endócrinos? É basicamente toda molécula, toda substância que tem potencial de interferir na ação e função hormonal, desde a síntese do hormônio até a expressão do seu receptor. Esses disruptores, eles podem agir como antagonistas, como agonistas, eles podem agir direta ou indiretamente aí, alterando a transdução de sinal e, consequentemente, alterando funções celulares importantes, como proliferação, apoptose e diferenciação. Outra característica importantíssima dos disruptores endócrinos é que eles não necessariamente precisam de doses muito altas para apresentar algum efeito adverso. Eles normalmente possuem o que a gente chama de curva-resposta não monotônica, onde doses baixas podem apresentar efeitos adversos, até mesmo doses abaixo do considerado seguro, ou considerado aí sem efeito adverso, como as indicadas, né, pelas agências reguladoras. E aí a gente tem as doses NOAEL, né, sem níveis sem efeito adverso observável. Esses disruptores endócrinos são considerados pela Organização Mundial da Saúde como prioridade de saúde pública e questão de política emergente. Normalmente estão associados com cânceres relacionados à ação hormonal, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e também problemas reprodutivos. Dentre esses disruptores endócrinos, especialmente os obesogênicos, nós temos um representante dos organoestânicos, que é o tributilestânico, nós chamaremos de TBT a partir de agora. O TBT ele pode ser encontrado em pesticidas, estabilizadores, conservantes, e no passado ele era muito utilizado em tintas anti-incrustantes, o que diminuía muito a ação de incrustação de organismos marítimos nos cascos dos navios, e isso gerava aí um certo lucro, uma certa economia para as empresas que atuam nesse ramo naval. Só que com o tempo foi se observando que ele trazia muitos prejuízos para o meio ambiente, como a redução da produção de ossos na França, o aparecimento de impossex em gastrópodes, onde as fêmeas de algumas espécies de gastrópodes começaram a apresentar características masculinas, com o surgimento de pênis e canal deferente nesses organismos. E ele foi banido em 2008, mas ainda, até hoje, se procurar ainda esse tipo de tinta, ainda vem sendo produzida e comercializada, embora aí com algumas restrições, né, mas nós sabemos que de forma ilegal isso com certeza continua sendo usado, e embora tenha se diminuído aí a nível global a sua utilização, devido a esse banimento global, ainda se encontra, né, em níveis importantes, tanto na água marinha, no sedimento do mar e também nos frutos do mar, como a gente mostra aqui nessa revisão recente que nós fizemos no laboratório. O laboratório trabalha com o tributilestânio e o TBT por volta de 12 anos, então nós temos aí várias publicações com TBT, e aproximadamente 5 a 6 anos
a gente vem trabalhando com uma dieta rica em açúcar refinado, rica em carboidratos refinados, né? Então, nós temos aí trabalhos com fator nutricional e com fator obesogênico. E, isoladamente, nós observamos aí, falando de forma bem geral, algumas características da exposição isolada desses compostos, como dislipidemia, aumento de adiposidade, prejuízo no ciclo, desregulação hormonal, aumento de inflamação, de estresse oxidativo. Só que nós sabemos que no dia a dia nós não somos expostos a apenas um desses fatores, e sim aos 2 ou mais fatores ao mesmo tempo. E na literatura pouco se fala, né, sobre essa coexposição. Um trabalho recente do grupo, realizado aí em conjunto da aluna, na época era de mestrado, agora de doutorado, Jordana, e do professor Oscar, da Universidade de Los Llanos, que fez, da Colômbia, que fez doutorado conosco também. E esse trabalho mostra que essa coexposição da dieta rica em carboidratos refinados e do TBT induz anormalidades metabólicas, reprodutivas e acaba por exacerbar algumas características de falência prematura ovariana. Bom, e isso levantou alguns questionamentos para a gente. Será que essas alterações são significativas para afetar a fertilidade? Qual a influência dessas alterações sobre a placenta e sobre a prole? Para responder essas perguntas, nós repetimos mais alguns sets de experimento, onde dividimos ratas Wistar em 4 grupos, controle, dieta, TBT e dieta TBT. Ao longo de 15 dias, esses animais foram expostos e, após isso, foi realizada a formação dos haréns. O meu trabalho do pós-doc vem sendo basicamente avaliar os parâmetros envolvendo a gestação e envolvendo a placenta e os fetos no dia gestacional 19. E a Jordana, agora aluna de doutorado, vem avaliando os filhotes pós-nascimento aí nos dias 1, 25 e 60 dias de vida. A nossa dose de exposição do TBT é de 100 nanogramas por quilo por dia, abaixo da dose indicada pelo OMS como tolerável, de ingestão tolerável diária. E a nossa ração, aqui nós temos um comparativo da ração padrão e da nossa ração rica em carboidrato refinado. Se a gente olha aqui, a grosso modo, ela tem apenas um pequeno aumento de carboidratos de forma geral, uma pequena redução de proteínas, uma pequena alteração nas gorduras, e podemos dizer, de certa forma, que ela é isogênica em relação à dieta padrão, né, porque a quantidade de calorias é bem parecida. Qual o diferencial, então, dessa ração? É que ela possui um adicional, então tem uma adição, assim como os alimentos ultraprocessados, de 30% de açúcares, né? Pelo menos 30%. Então, nós preparamos ela com 45% da dieta padrão, 45% de leite condensado e 10% de açúcar refinado. Como resultados, confirmamos nosso modelo de exposição, com aumento do ganho de peso ao longo dos 15 dias de exposição das ratas expostas à dieta, no grupo dieta e dieta TBT. Só que ao longo da gestação, durante um período da gestação, nós observamos o inverso. Essas ratas começaram a perder peso, elas apresentaram um ganho de peso menor do que o grupo controle. A tolerância à glicose se encontrava alterada também nesses animais expostos à dieta e ao tributil estanho. O nível glicêmico do grupo TBT no dia da eutanásia, né, ou seja, no dia gestacional 19, se encontrava reduzida. O colesterol do grupo dieta aumentado, sem alteração nos triglicerídeos. Na laparotomia, nós realizamos a contagem de corpos lúteos, sem diferença entre os grupos. Já no útero, nós encontramos algumas informações interessantes. Aqui temos o útero representativo do grupo controle, com os filhotes representados pelas cabeças de seta e as setas pretas na parte externa representando os pontos de implantação onde as placentas se encontram aderidas. Aqui nos insetos, a dissecção desses pontos de implantação, indicando aí que são pontos normais, sadios. Já nos outros grupos, houveram algumas alterações importantes. No grupo TBT, observamos reabsorção embrionária. No grupo dieta, além da reabsorção embrionária, morte fetal com reabsorção desse feto, que tem um feto indicando aí a morte e a reabsorção dele, incompleta. E no grupo dieta TBT,
Interessante que a maioria deles apresentavam esse padrão, onde um corno uterino apresentava aí, de certa forma, a normalidade da implantação dos filhotes, e o outro corno apresentava, em algumas situações, um filhote, 2 filhotes, 3 filhotes no máximo. Então, ficava aí essa implantação aí anormal no grupo dieta TBT. E a contagem de filhotes que apresentou. Gente, tô ouvindo o barulho, tá tudo certo aí? Só para saber se eu posso continuar. Pode continuar, se alguém entrou com o microfone aberto, Tá, Charles. ok, tudo bem. E aí, o grupo dieta apresentou uma redução na contagem de filhotes, sem alteração nos outros grupos, utilizando alguns cálculos, usando os valores de corpo lúteo e de implantação de filhotes, nós observamos uma reduzida eficiência de implantação no grupo dieta TBT, um aumento da perda pré-implantação, que pode justificar, então, né, esse padrão anormal, e um aumento da perda pré-implantação no grupo TBT, o que como representado aqui por essa imagem, vários pontos de reabsorção embrionária. Avaliamos os fetos e as placentas no dia gestacional 19 separados por sexo. Então, aqui nós temos as fêmeas. O grupo dieta apresentou um aumento do peso fetal, sem alteração no peso placentário. A eficiência placentária também é aumentada nesse grupo dieta. Aqui a gente faz um cálculo, uma razão, né, entre o peso fetal e o peso placentário. Um importante marcador de desenvolvimento aí fetal, nós temos o mTOR sem alteração, a glicose do grupo dieta reduzido, o que até, curiosamente, se parece com os casos clínicos, onde tem aqueles bebês GIG, né, que nascem um pouco acima do peso, e tem-se uma atenção maior com relação à glicemia, uma vez que eles podem apresentar hipoglicemia nas primeiras horas aí. Colesterol e triglicerídeos sem alteração, assim como o HDL dessas fêmeas. O fígado dos 3 grupos de exposição se apresentava com peso reduzido e o colesterol hepático desses filhotes aumentado no grupo TBT e dieta TBT. Já nos machos, também observamos no grupo dieta um aumento do peso fetal e placentário, sem alteração na eficiência placentária, mTOR aumentado no grupo dieta TBT, glicose também aumentado nesse grupo, colesterol sem alteração, triglicerídeos alterado no grupo dieta e o HDL alterado nos 3 grupos de exposição. O fígado dos animais, desses machos, dieta TBT com peso reduzido, mas o colesterol alterado apenas no grupo TBT. Já na morfologia, na morfometria placentária, observamos uma redução aí do tamanho das placentas TBT e dieta TBT, então um diâmetro reduzido, assim como a espessura dessa placenta, que é essa medida lateral, no grupo dieta TBT. E aqui nós temos a medição das 3 importantes camadas da placenta, o labirinto, a basal e a decídua. Para quem não está habituado com placenta, o labirinto é a região de troca entre o sangue da mãe e o sangue do feto, então é ali que vai passar nutrientes, oxigênio para o feto, e o feto vai liberar também resíduos para o sangue da mãe. Essa camada se encontrava reduzida no grupo dieta TBT, assim como a camada basal. A camada basal é conhecida por armazenar energia na forma de glicogênio e também por produzir hormônios, vários hormônios, que ajudam aí no desenvolvimento da placenta e do feto também. E nós temos a decídua, que é uma variação lá do estroma uterino e a parte materna da placenta, e é responsável por formar uma barreira que impede a passagem de células imunológicas, de anticorpos, entre outros, e também é de onde partem os vasos que nutrem a placenta. E essa camada se encontrava reduzida no grupo TBT. Nos machos, redução do diâmetro no grupo dieta TBT, assim como na espessura da camada labiríntica desses machos. A análise histológica nos permitiu
quantificar a área das células de glicogênio, né, dos aglomerados dessas células de glicogênio, que são as responsáveis por armazenar glicogênio e que garante aí energia em casos extremos e também no próprio crescimento aí, dessa placenta e do feto, e a contagem de células gigantes trofoblásticas lá que ficam entre a decídua e a basal. Essas células aí têm várias funções, elas participam da decidualização, no processo de implantação, de fixação dessa placenta, regulação imunológica, vascularização materna, entre outras funções. As células de glicogênio se apresentaram aumentadas nos 3 grupos de exposição, na camada labiríntica, e aqui então a gente teve uma migração para essa camada, porque normalmente ela se encontra na basal, e na basal se encontrava aumentada no grupo dieta das fêmeas. Os grupos TBT e dieta apresentaram uma maior contagem das células trofoblásticas. E o glúteo, é um importante marcador aí desse metabolismo placentário, uma vez que ele é responsável por transferir a glicose para o sangue fetal, se encontrava aumentado no grupo TBT e dieta TBT. Nos machos, apenas observamos uma maior área de células de glicogênio no grupo dieta TBT e o glúteo reduzido no grupo dieta. Realizamos também a quantificação de colágeno nesse tecido placentário. O labirinto das fêmeas TBT apresentaram mais colágeno no labirinto e os 3 grupos de exposição na decídua. Já nos machos, apenas um aumento desse colágeno depositado na camada do labirinto, aqui principalmente nos vasos sanguíneos, tá? Só para ficar mais claro. Então, em resumo, a coexposição ao TBT e a dieta rica em carboidratos refinados levou a um baixo ganho de peso corporal ao longo da gestação, tolerância à glicose e colesterol sérico alterados. Então, isso poderia ser aí algo relacionado a uma dislipidemia nessas ratas, uma possível resistência à insulina. A reabsorção embrionária alterada também nesse grupo, assim como a baixa eficiência de implantação e aumento da perda para implantação. E aí, será que isso poderia estar relacionado com uma decidualização prejudicada, como vários trabalhos mostram? Nas fêmeas, nós observamos aí uma placenta menor, uma camada labiríntica menor, uma área de células de glicogênio maior no labirinto, maior expressão de glúteo, área de colágeno da decídua aumentado, peso hepático reduzido e colesterol hepático aumentado. Nos machos, a mesma coisa, labirinto e diâmetro placentário reduzidos, mTOR aumentado, também área de células aumentadas, porém na basal, e glicose, HDL e o peso hepático alterados nesses machos. E aí vem outros questionamentos também com relação a esses resultados, né? Essas alterações podem estar relacionadas com transporte de nutrientes ineficiente, uma vez que esse aumento de colágeno na decídua, ele é relacionado por vários trabalhos com uma possível causa de fibrose, e isso pode prejudicar a vascularização. Então, será que a vascularização está alterada, o que pode justificar essa redução da espessura dessas camadas da própria placenta, e também esse aumento aí do glicogênio pode ser uma resposta compensatória para tentar passar mais nutrientes para o feto, devido a esse problema no desenvolvimento placentário? São perguntas que precisam ser respondidas, né, nos próximos experimentos. E aí, em conclusão, a coexposição de ratas à dieta rica em carboidratos, seu TBT, induz alterações importantes nas características metabólicas da gravidez, levando a morfofisiologia placentária e perfis metabólicos anormais em ambos os sexos da prole dos ratos. E mais investigações são necessárias para elucidar aí qual mecanismo, né, ou quais mecanismos estão envolvidos com essas alterações. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Espírito Santo, a pós-graduação em Ciências Fisiológicas, as agências de fomento, os parceiros nacionais e internacionais. Aqui se encontra um e-mail para qualquer dúvida, qualquer questionamento.
E gostaria de agradecer também ao time do Laboratório de Endocrinologia e Toxicologia Celular e a todos presentes aqui assistindo esse webinário. Obrigado. Charles, show de bola. Nossa, que dados incríveis assim, o trabalho em si. Vi aí a figura da Jordana. A Jordana fez parte também do grupo, né, do Rede Jovem. É muito bom, então, ver todos esses frutos, né, sendo colhidos. Então, agora nós passaremos para a apresentação da Verônica, da doutora Verônica. Enquanto ela vai projetando, vou fazer a apresentação dela. A doutora Verônica Gonçalves Paula é graduada em Biomedicina e mestre em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutora em Tocoginecologia pela Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu, membro do Laboratório de Pesquisa Experimental em Ginecologia e Obstetrícia, LABGO, integrante do grupo de pesquisa Estresse Oxidativo e Anomalias Congênitas junto ao CNPq. Atua nas linhas de pesquisa translacionais envolvendo o binômio diabetes-peniase e a temática DORAD, com ênfase na investigação experimental dos mecanismos físico-patológicos no desenvolvimento da síndrome diabética e suas repercussões na prenhez e nos descendentes. Bem-vinda, Verônica. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para conversar um pouco com vocês e trazer, né, um panorama do que a gente está abordando agora no meu grupo de pesquisa, né, do qual faço parte, e falar um pouco, então, sobre diabetes entre gerações. É uma análise do transcritoma e a passagem do fenótipo diabético em um modelo experimental. Então, para dar um panorama geral do diabetes no Brasil hoje, eu trouxe alguns dados mais recentes. Esses dados são da pesquisa Vitigel, do Ministério da Saúde, do ano de 2023, onde a gente consegue ver em relação à prevalência do diabetes entre as capitais e o número, né, total de pessoas com diabetes no Brasil, totalizando em 3.522.000, um percentual de 10% da população com diabetes. E quando a gente traz isso para a população feminina, esses dados mostram que nos últimos 15 anos houve um aumento de 54% de mulheres com diabetes. Esses dados da FEBRASP, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, do ano passado. A pesquisa do Vitigel também traz que a prevalência de diabetes nas mulheres no nosso país é de 11%. E, claro que isso gera gastos, né, para o sistema de saúde público, gastos bilionários, né, com um valor aí de R$1 bilhão gastos pelo SUS no ano de 2019. Quando a gente fala de mulheres com diabetes, aqui eu vou tratar especificamente desse público, né, a gente tem dois caminhos, né, dois tipos, digamos assim. A gente tem as mulheres que possuem diabetes antes da gestação, a gente chama de diabetes pré-gestacional, e aí a gente está falando do tipo 1 e do tipo 2, né? O tipo 1 sendo autoimune, o tipo 2 é mais relacionado com a defeito na secreção de insulina, sendo que para a população em geral, né, no mundo, a gente tem que 10% da população mundial é portadora de diabetes tipo 1 e 90% do diabetes tipo 2. Eu não consegui encontrar esses dados atuais do Brasil, especificamente, para os dois tipos de diabetes. E a gente tem também o diabetes gestacional, que no Brasil a prevalência é de 18% das gestações. Então, é também um valor bem considerável. E nós sabemos que o diabetes, seja ele antes da gestação ou durante a gestação, quando a gente está falando de uma mulher grávida, né, independente se ele é gestacional ou se ele for pré-gestacional, ele vai trazer prejuízos para essa mãe, para esse bebê, e esses prejuízos eles vão perpetuar aí ao longo da vida desse descendente, não só na infância, né, nos primeiros anos de vida, como também na fase adulta, e inclusive se mostrando, perpetuando entre as gerações, né?
mostrando, então, que o diabetes ele também tem um efeito transgeracional. E aí, essas repercussões negativas, elas são variadas, né? A gente tem aí, em relação ao desenvolvimento, distúrbio na síntese de hormônios, no desenvolvimento da placenta, no caso do parto, né? Problemas no parto, problemas também na vida adulta dos descendentes, como o próprio desenvolvimento do diabetes tipo 2, além do que essa mãe, né, após a gestação, ela pode ficar diabética permanentemente, né, desenvolver o diabetes tipo 2. Então, são uma série de estudos que mostram essas repercussões clínicas e, né, vai muito do que a gente estuda, né, em relação ao DORD, né, dessa passagem aí esse período intrauterino para a vida adulta. E como que a gente estuda, então, né, para entender como que ocorre essas repercussões negativas, quais são os mecanismos disso? Então, nessa aula, não aula, né, mas nessa conversa que a gente vai ter agora, eu queria trazer, então, um panorama do que o grupo de pesquisa que eu faço parte, do que a gente estuda, né, em relação aos estudos translacionais, especificamente falando do diabetes e da reprodução, né? Então, eu faço parte do Laboratório de Pesquisa Experimental em Ginecologia e Obstetrícia, né? Atualmente eu sou pós-doutoranda, e esse é o meu grupo, né? Uma parte dele, nessa foto, outra parte aqui, a gente se localiza ali na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, na Unidade de Pesquisa Experimental, que é a Unipex. E nós estudamos, então, esses efeitos esse estudo translacional, né? Ou seja, tentar reproduzir o que acontece na parte clínica para a gente tentar entender os mecanismos por trás dessas alterações. Então, nosso modelo experimental é o rato Sprague-Dawley, a gente trabalha com fêmeas, né? E nós estamos lotados no departamento de ginecologia e obstetrícia. Então, a gente estuda desde a parte da concepção, né, passando ali pelo desenvolvimento intrauterino e também a vida desses descendentes, desde o pós-nascimento e a parte da vida adulta. Então, a gente estabeleceu um modelo de diabetes que melhor mimetiza o diabetes do tipo 2 em humanos. Então, a gente fez isso através, né, de alguns experimentos. Aí eu trouxe esse artigo que foi publicado pela doutora Yuri, fez parte do pós-doutorado dela, onde nós avaliamos 3 tipos de indução, né? Na verdade, 3 dias diferentes, né? A gente usa a droga streptozotocina, que é uma droga beta-citotóxica, e nesse estudo a gente testou a indução no dia 1, no dia 2 e no dia 5 pós-natal. E nós vimos, né, que em relação à glicemia, né, a área sob a curva, toda a parte glicêmica, os 3 dias, né, se mostrou um modelo eficaz de diabetes, né, com a hiperglicemia e com a hemoglobina glicada alta nos 3 grupos, né, em relação ao grupo controle. E em relação à parte reprodutiva, esses resultados eles foram mais evidentes no dia 5, onde a gente conseguiu, então, ter uma redução do número de corpos lúteos, um aumento das perdas de embriões após implantação, uma diminuição dos fetos vivos, diminuição do peso da ninhada e também uma diminuição na porcentagem de recém-nascidos com peso adequado, né, que a gente chama de AIG. Então, esse modelo de indução no 5º dia pós-natal, ele se mostrou um modelo eficaz para a reprodução do diabetes mellitus tipo 2 pré-gestacional, né? Então, a partir daqui eu vou mostrar dados que a gente utilizou esse modelo para estudar, então, essas alterações intergeracionais, ou seja, de mãe para filho. Então, a gente induz, né, o diabetes, a gente considera com a geração F0, então, nós estudamos tanto a parte de implantação, né, desses pré-embriões, né, aí no caso a gente estuda, então, a geração F1, e também nós estudamos o desenvolvimento intrauterino,
a gente estudou também 5, 10 e 15 dias de vida pós-natal, especificamente o pâncreas, né, desses descendentes, e um estudo desses descendentes na vida adulta, considerando aí diferentes órgãos e qual que seria a repercussão dessa hiperglicemia nesses órgãos. Então, nesse estudo que a gente publicou em 2021, fez parte do meu mestrado, e nós avaliamos aqui qual era a influência, né, desse ambiente intrauterino diabético, e a gente aqui adicionou também um estímulo pós-natal, que seria o consumo da dieta rica em gordura. Só que aqui a gente focando mais na parte da hiperglicemia por si só, né, nós conseguimos avaliar, então, que as filhas de ratas diabéticas, independente do consumo da dieta, elas apresentaram uma disfunção da célula beta, apresentaram dislipidemia, apresentaram hiperglicemia, intolerância à glicose, além de estresse oxidativo, entre outras repercussões, mostrando, então, que o prejuízo metabólico da hiperglicemia materna foi evidente na prole aos 120 dias de vida, independente aí do consumo. Aí eu trouxe aqui que esse resumo gráfico, ele ganhou um prêmio na revista que ele foi publicado, na Biology of Reproduction, como o melhor resumo gráfico do ano em questão, né, que foi o ano de 2022. E seguindo, nós também avaliamos essa geração F1, né, no caso, quando elas também ficaram prenhes, ou seja, né, para a próxima geração, que seria a F2, e a gente encontrou que durante a gestação elas tiveram estresse oxidativo, apresentaram hiperinsulinemia, resistência à insulina, e os F2, né, geração F2, apresentou baixo peso ao nascer, então mostrando que esse prejuízo da hiperglicemia lá da mãe perpetuando, então, entre as próximas gerações. E falando um pouco também sobre órgãos específicos, esses dois estudos, né, fizeram parte do meu doutorado, mas esse estudo que a gente publicou na Nutrientes, onde a gente avaliou especificamente a partir de ovário, né, de desenvolvimento folicular, nós encontramos que as filhas de ratas diabéticas, independente delas terem consumido essa dieta hiperlipídica ou não, elas apresentaram o desenvolvimento folicular prejudicado, com disfunção mitocondrial nos ovários, né? E isso tudo vindo da hiperglicemia e não necessariamente da junção com a dieta hiperlipídica. Aí eu coloquei aqui também que nesse estudo nós avaliamos a parte morfológica, né, imunohistoquímica dos ovários, e essa micrografia, ela ganhou o prêmio de segunda melhor fotomicrografia no encontro de pós-graduação desse ano. Além do ovário, a gente também avaliou outros órgãos, como o tecido periovariano, né, o tecido adiposo periovariano, que foi o trabalho de doutorado da Carolina. E nesse estudo, a gente também viu que houve um aumento de gordura periovariana sem necessariamente haver um aumento de ganho de peso desses animais. E essa gordura periovariana aumentada nas filhas de ratas diabéticas estava diretamente relacionado com o prejuízo na função reprodutiva, que depois a gente confirmou com a parte das análises dos ovários, né, mostrando que realmente tinha um prejuízo no desenvolvimento folicular. Outro trabalho publicado, que fez parte do doutorado do Eduardo, a gente viu especificamente o músculo esquelético, né, dessas filhas de ratas diabéticas, e a gente também observou que houve esse prejuízo, principalmente em relação à expressão de proteínas que estão relacionadas com a sinalização de insulina no músculo. No caso da MPK e da P3 quinase e da ERK1 e 2, né, essas vias estavam prejudicadas, e bem como, né, a sinalização de insulina. E falando especificamente do pâncreas desses animais, esse trabalho que fez parte do mestrado do Vinícius, né, que agora é doutorando do nosso laboratório, nós avaliamos o pâncreas das filhas de ratas diabéticas na vida adulta.
Então, a gente viu que houve uma diminuição da porcentagem na verdade, houve um aumento, né, da marcação de insulina nesses animais em relação ao grupo controle. Aqui eu estou destacando o grupo de filhas de ratas diabéticas, porque esse estudo também envolveu, né, a dieta hiperlipídica, mas como eu vou dar um enfoque aqui para o diabetes em si, para a hiperglicemia, eu coloquei esse destaque nesse grupo. Em relação às células marcadas para somatostatina, também houve um aumento, na verdade, houve uma diminuição, né, em relação ao grupo controle, nas filhas de ratas diabéticas, como aumento de células marcadas para KI67 e caspase 3 clivada, mostrando, então, que parece haver uma tentativa de compensação dos efeitos prejudiciais na sinalização da insulina, o pâncreas tentando, de alguma forma, compensar esse efeito prejudicial nessas filhas. Indo um pouquinho mais à frente, a Franciane, que é aluna de pós-doutorado, ela estudou o efeito transgeracional. Então, aqui a gente já está falando da geração F2, né, as netas das ratas diabéticas, onde ela também estudou o pâncreas especificamente, e a gente encontrou, né, nessa prole, no F2, que elas também apresentam hiperglicemia, hiperinsulinemia, resistência à insulina, confirmada tanto pelo HOME como pelo índice de o índice TYG, né, que leva em conta os triglicéridos, mostrando que houve um aumento da porcentagem de célula beta nessas filhas, né? Confirmando, então, esse efeito transgeracional do diabetes agora, quando a gente fala das netas. Mas, então, a gente estava lá na frente, né, com os efeitos metabólicos, estudando esses efeitos, e a gente pensou como que isso está ocorrendo, né? Como que as filhas, netas e até as bisnetas, né, que a gente também estuda, elas estão ficando hiperglicêmicas, posteriormente desenvolvendo diabetes. Como que ocorre a passagem do fenótipo entre essas gerações? Então, a gente decidiu voltar um pouco e analisar a expressão gênica, fazer uma análise do transcritoma, né, da parte de transcritos. E nós decidimos, então, fazer especificamente do pâncreas, né, porque é onde tudo começa, né, na casa do diabetes, então a gente vai olhar para o pâncreas primeiro, e se a gente olhar na literatura, a gente vê que em relação à parte de transcritos, para o diabetes, os dados eles são mais escassos, a gente tem mais dados em relação ao diabetes tipo 1, mas poucos dados em relação ao diabetes tipo 2, são mais estudos clínicos relacionados à parte de biópsia de pâncreas, né, de pacientes com diabetes tipo 1. A gente tem bastante informação, mas em relação ao tipo 2, isso é escasso. Mas a gente sabe, né, que a parte, né, da expressão gênica, a gente tem tanto RNAs desregulados como microRNAs também fazendo parte aqui, principalmente na questão da diferenciação da célula beta-pancreática, né, levando aí a perda da função da célula beta e, posteriormente, aí o diabetes tipo 2. Para a gente estudar, aqui, né, só trazendo um panorama do que a gente tem na literatura. Então, a gente tem bastante estudo em relação ao diabetes tipo 1, né, onde a gente tem mais informação, alguns estudos em relação à análise de transcritos no diabetes tipo 2, para a parte clínica, alguns estudos para a parte experimental, mas em relação a gerações, ou seja, mães para filhos, a gente não tem estudos, né, recentes em relação ao pâncreas, mas a gente tem um estudo interessante que avaliou o efeito, né, da hiperglicemia durante a gestação na memória das gerações. E esse estudo ele foi avaliar esse perfil de transcritos em 2 gerações subsequentes. Aqui, no caso, eles avaliaram especificamente os machos, né, e aí eles encontraram, né, dentre inúmeros genes desregulados, que a hiperglicemia intrauterina alterou o padrão da expressão no hipocampo dessa prole masculina na vida adulta, tanto da F1 quanto da F2.
E esses genes desregulados, eles foram principalmente enriquecidos em vias relacionadas ao desenvolvimento neural e na função da sinapse, prejudicando, então, a memória desses descendentes. Esse estudo é um estudo interessante porque ele é um dos poucos, né, se não o único estudo publicado hoje que trata de geração, né, e em relação aos efeitos da hiperglicemia intrauterina. Então, para isso, os dados que eu vou trazer em relação ao perfil de transcritos são dados que foram provenientes do meu pós-doutorado, que teve financiamento da ProPG e da ProPE, da Unesp, e também do auxílio FAPESP vigente da doutora Débora, né? E onde nós avaliamos, então, o transcritoma do pâncreas de ratas com hiperglicemia programada pelo diabetes materno. Eu gostaria de agradecer, então, ao meu time, né, o pessoal do laboratório, a doutora Débora Damasceno, que é a minha supervisora, meus colegas doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, e também o nosso suporte técnico, que é sempre muito importante, nos auxiliando nos experimentos, a todos os colaboradores que atuam com a gente nesse projeto de avaliação dos transcritos, pessoal da Unesp, da Faculdade de Medicina, da Unipex, do Instituto de Biociências, também do Hemocentro, professor Gustavo da FMT. Agradecer também às agências de fomento, à Faculdade de Medicina e ao programa de pós-graduação em tocoginecologia. E esse estudo, ele foi realizado, né, como parte do meu pós-doc com bolsa da ProPG, que já foi finalizado. Mas agora a gente vai começar a olhar para a parte de microRNAs relacionadas à célula beta-pancreática através da bolsa, né, da FAPESP, qual foi contemplada recentemente, da chamada da FAPESP em conjunto com o CNPq. Inclusive, eu deixei essa chamada aqui, porque é uma chamada recente, né, foi a segunda chamada, mas é uma chamada que vem sendo realizada em parceria da FAPESP com o CNPq para fixação de jovens doutores no Brasil. Então, para os doutorandos, né, que estão terminando, que são aqui do estado de São Paulo, estão em fases de terminar o doutorado, fiquem atentos a essa chamada, porque é uma grande oportunidade de continuar na pesquisa. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Show, Verônica. Sou fã, né, desse grupo. Sou fã também da Verônica, de carteirinha. Muito bom ver, né, todos esses dados e resultados, né, que vocês fizeram, né, o trabalho também que vocês têm, né, ao longo desses anos. E agora a gente passa, então, para as perguntinhas. Quem tiver perguntas, certeza que terá muitas. Charles também, se quiser abrir a câmera também, para ficar aqui conosco. Não sintam com vergonha, pessoal. Eu tenho uma perguntinha para o Charles, porque os dados da Verônica já sou mais um pouquinho familiarizada. Mas eu fiquei bem curiosa para entender sobre a relação dessa diferença que vocês encontraram com relação ao mTOR. Essa diferença que não foi vista, né, nas fêmeas, certo? Só em machos. E então, assim, o que vocês acharam, né, com relação, então, a esses dados, essas perspectivas, assim, futuras, né? Obrigado pela pergunta. Então, esse dado em específico do mTOR, como não deu diferença nessa parte do tamanho, né, dos machos, a gente não estava esperando mesmo essa alteração. Então, a gente está pensando em fazer algumas correlações e tem mais testes, né, para serem realizados, para a gente confirmar se está envolvido também mais com uma parte metabólica do que com o próprio crescimento do feto. Ok, certo. Professora Grazi, tem uma perguntinha? Boa noite a todos. Quero primeiro parabenizar o Charles e a Verônica pelas excelentes palestras.
trabalhos lindos, assim, é muito bom conhecer mais sobre o trabalho de vocês, viu? Minha pergunta inicial é para o Charles. Charles, vocês viram que nem sempre a associação do TBT com a dieta causou prejuízos maiores, né? A gente vê nos seus resultados algumas oscilações de diferenças, assim. Eu queria saber se vocês têm curiosidade sobre o mecanismo, ou tem alguma proposta de mecanismo para essas interações ou ausências de interações do efeito dos dois componentes juntos, dos dois insultos, né? A gente pode chamar assim também. Sim, obrigado. Algumas coisas a gente esperava que não fossem dar por causa do último trabalho mesmo, que realmente algumas coisas exacerbava a mistura, né, a coexposição, mas algumas coisas realmente parecia que um atrapalhava a ação do outro, aí dava no TBT ou dava na dieta, e aqui a gente acabou encontrando também nessa parte tanto da gestação quanto dos fetos. Com relação ao mecanismo, esse trabalho em relação à placenta, ele está bem, que é a primeira vez que eu trabalho com placenta. Eu sou bem assim, o meu desenvolvimento científico é bem eclético. No mestrado eu trabalhei com mama e TBT, no doutorado foi com cádmio, reprodução e metabolismo, então fiz um geralzão mesmo do cádmio, né, em ratas adultas, e agora voltei para o TBT, mas com a coexposição. Então, é a primeira experiência com placenta, e se tiver sugestão de mecanismo, eu até aceito. Mas... Pior que eu não tenho, não. Tinha só curiosidade mesmo. Não, mas aí a intenção agora de investigar é com relação mesmo a marcadores de decidualização, né, que ocorreu aí uma redução na camada decídua e algumas alterações também. Algumas coisas eu acabei não colocando por conta do tempo curto, mas teve alteração também na parte de migração de células de glicogênio para a parte da decídua. A decídua estava menor, né, com mais colágeno. Então, a gente tem que investigar se essa decidualização está alterada, se tem aí uma correlação com relação a esse aumento da perda, tanto pré quanto pós-implantação, nesses animais. E se a vascularização também pode estar alterada. Então, marcadores de vascularização, ou avaliar de alguma forma aí, histologicamente essa vascularização, seja por imuno, enfim, mais ou menos nessa linha que a gente está seguindo. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu? A gente passar para o professor Wellington. Verônica, você tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Charles. Charles, parabéns pela sua aula, né, pelos dados riquíssimos que vocês têm. A minha, na verdade, é uma curiosidade, como você fez a adição, né, do TBT na dieta, vocês chegaram a avaliar se a palatabilidade foi reduzida nesse grupo, se teve diferença no consumo alimentar das ratas quando o TBT foi adicionado? Não teve alteração na quantidade de alimento. O TBT era dado por gavagem, né? Ah, sim. Mas não Mas não tem. reduziu. Não tem Entendi. diferença. Era uma curiosidade mesmo. Obrigado. Professor Wellington. Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, Charles. Boa noite, Verônica. O trabalho da Verônica eu conheço mais de perto, e parabenizo os dois pelos resultados que mostraram aqui hoje. Foram duas grandes apresentações. Inclusive, eu fui lá no grupo do meu laboratório, eu falei, fulano, vem assistir, ele está falando de placenta. Então, eu chamei o pessoal do laboratório que não estava aqui. Eu também, professor. Charles, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. E eu vi que você fez a mensuração das áreas de algumas regiões da placenta, de algumas áreas placentárias, e eu queria saber, assim, como é que você fez isso? Porque penso assim, a placenta é radial,
né? Quando você faz o corte nela para colocar no bloco histológico, você teve que adotar algum parâmetro. Você fez cortes semisseriados, fez uma média. Como é que você padronizou isso para comparar, né, coisas semelhantes? Então, foi um corte medial dessa placenta, né? E aí a gente pegava basicamente e realizava 3 cortes por placenta, com um distanciamento aí de 100 micrômetros de um para o outro. E aí, lógico, né? 3 cortes eram divididos para as outras colorações, né? Então era um corte para cada lâmina, aí 100 micrômetros, um corte para cada lâmina, e aí mais 100 micrômetros o corte para cada lâmina. Foi com essa diferença, mas assim, o corte realmente... Sempre sagital. Isso, corte sagital. Tá joia. Obrigado, viu? Mari, você tem uma perguntinha? Quer abrir o microfone? Boa noite, Charles. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida é em relação ao teste de tolerância que você apresentou lá no comecinho. E aí eu fiquei com dúvidas em relação entre dieta e dieta com TBT, como que eles se apresentaram. Pode comentar um pouquinho? Sim. Esse dado, ele deu alteração no grupo dieta TBT e no grupo dieta. O teste, você já fez alguma vez? Está familiarizado com esse teste? Sim, Tá. E aí foi mais nos últimos... Calma aí, que é muito dado na cabeça. Deixa eu conferir. Que não tem só meus dados aqui na minha cabeça. É mais que eu estou revisando tese, só para eu não misturar com dados de outras pessoas. Mas a alteração foram os grupos, especialmente que receberam a dieta. Não, esse é no início mesmo. A diferença foi ali no primeiro tempo, né, o tempo de 15, no tempo de 15 minutos, e nos outros tempos a curva fecha, então iguala. Então, só um ponto aí de diferença nos grupos que receberam dieta, tanto dieta quanto dieta TBT. Era essa a dúvida? É isso. Eu fiz esse comentário porque eu achei interessante, porque eu trabalho com machos, com essa dieta. E eles não apresentam a tolerância. Nem no período de dieta, então no período do insulto da dieta, e nem no período de recuperação. E aí eu achei curioso que nessa fase, ainda anterior, eles já apresentam essa tolerância. Isso que eu achei interessante. Obrigada. Geralmente, macho é mais complicado para achar alteração. Até com o TBT, os dados, geralmente, que a gente consegue resultados melhores são com fêmeas. Os dados com macho, geralmente, a gente tem mais dificuldade para ganho de peso, para diferença metabólica. Realmente, macho aí teria que ser trabalhado aí, talvez doses diferentes, ou um tempo de exposição maior, até porque o nosso tempo de exposição é com 15 dias, apenas na maioria dos trabalhos. Só com o Cadmium, que eu trabalhei com 30 dias, mas a maioria dos nossos trabalhos são com 15 dias. Então, geralmente, em macho, esse tempo de 15 dias e a dose baixa, né, que a gente dá, normalmente dá muitos parâmetros, a gente não encontra diferença. Até eu acho que teve outro laboratório que trabalhou com macho também, não observou essa diferença, tanto em rato quanto em camundongo. Macho é mais complicado, realmente, para encontrar essas diferenças. Professora Rosiane? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Não sei se vocês vão conseguir me ver. Tudo bom com vocês? Muito obrigada pelas palestras, achei muito interessante, tanto a do Charles quanto a da Verônica, né? A do Charles eu cheguei um pouquinho atrasada, mas a minha pergunta agora vai para a Verônica. Eu fiquei um pouco curiosa em relação à metodologia, porque eu queria saber quanto, na verdade, qual que é o seu N, né? Quantidade de ilhotas que você coleta para poder fazer as análises transcriptômicas.
Rose, atualmente a gente padronizou em 30 ilhotas por animal. Então, para a gente chegar nesse número, na verdade, a gente ficou um bom tempo padronizando essa coleta. Ela foi bem trabalhosa, bem difícil, porque a metodologia de isolamento, né, das ilhotas pancreáticas, ela demora um tempo, e esse tempo fez muita diferença na qualidade do meu RNA. Então, a gente foi antes a gente começou coletando tudo. Tipo, dava 300 ilhotas aí por animal. Só que aí a gente gastava muito tempo fazendo isso e eu tinha uma amostra degradada. Então, a gente foi fazendo testes até eu conseguir um tempo adequado, onde eu não tinha uma amostra degradada, mas eu tinha RNA suficiente para fazer o meu experimento. A gente consegue uma quantidade muito boa de RNA com 30 ilhotas, e o meu N, né, no total por grupo, foi de 4 animais, seguindo a metodologia do microarray, né, seguindo as recomendações do fabricante, enfim. Mas a gente chegou nesse número de 30 ilhotas, mas foi bastante teste. E aí, outra pergunta que eu tenho, eu não estou familiarizada com os artigos de vocês, né, mas vocês chegaram a fazer incubação com essas ilhotas para ver o quanto secreta frente a alguma concentração específica de glicose ou algum outro desafio? Não, a gente não trabalhou ainda com essa parte, mas é uma parte interessante, né? Quem sabe a gente tenta padronizar agora. Eu acho interessante, de repente, fazer claro, né? É um estudo muito grande, mas eu acho interessante fazer, de repente, o estudo in vitro, de secreção in vitro mesmo, para poder ver como que a ilhota se comporta, né? E aí dá para fazer várias manipulações, era essa a minha curiosidade. Interessante, 30 ilhotas é bem pouco, né? Eu imaginava que fosse pouco mais. Parece pouco, mas foi suficiente para a nossa... A gente tem uma quantidade bem expressiva, né, de RNA no final, e a gente conseguiu reduzir muito tempo, porque isso foi o nosso maior limitante ali na questão de ter uma amostra de boa qualidade. Legal. Obrigada, Verônica. Nada. Mais alguma pergunta? Cristiane? Sim? Não? Mais alguma pergunta, pessoal? Posso fazer uma pergunta para a Verônica? Pode devolver a pergunta. Não, é com relação a esse isolamento das ilhotas. Eu trabalhei um pouquinho com pâncreas no doutorado, né? Eu trabalhei com vários órgãos no doutorado. E aí, realmente, eu tinha vontade de trabalhar mais com essa parte da ilhota, mas acaba que, como era muita coisa, eu não consegui. Você consegue falar mais ou menos como é esse isolamento? Sim, a gente consegue fazer o isolamento da ilhota pelo método da colagenase. Então, a gente utiliza nessa enzima, a gente faz a infusão de uma solução de colagenase com RENX, né? E a gente perfunde o pâncreas através do ducto, então você acha o ducto pancreático, faz essa perfusão, ela vai em banho-maria para ativar a colagenase. Aí ela vai digerir ali a parte, né, de colágeno, enfim, para a gente conseguir separar o que é exócrino do que é endócrino, que é o nosso interesse, né, a parte endócrina. E aí a gente vai para a lupa fazer a coleta manual, né, das ilhotas ali. É um processo aí que, por animal, vai em torno de 35 minutos. Na verdade, um pouco mais, entre 40 e 45 minutos. Legal. E dá para ver tranquilo as ilhotas? Sim, na lupa a gente consegue ver porque elas brilham. Então, é bem fácil ali de você... Aí facilita. De você conseguir... Esse trabalho manual é muito legal, eu gosto muito. A Franciane é a nossa expert em isolamento e coleta de ilhotas. E com esse isolamento dá para pegar até para eletrônica, para tudo, né? Olha, eu nunca trabalhei com essa parte, né? Mas talvez, não sei. Depende da metodologia. Com microscopia eletrônica, Charles? Desculpa, gente, eu estou me metendo.
Aqui a gente faz microscopia eletrônica, mas você tem que pegar o tecido inteiro, pâncreas inteiro, aí você faz o corte, e aí você vai procurar a ilhota, que é super difícil na microscopia eletrônica para ver, mas dá. É chatinho, mas dá para pegar. Depois, se você quiser, se quiser me mandar um e-mail, eu posso te mandar algumas coisas, algumas dicas. Obrigado. Muito bem, gente. Deixa eu só botar mais um pouquinho aí, eu já vi artigos em que eles isolam as ilhotas e depois fazem eletrônica. Mas eu não sei o quanto isso é fácil e o quão rápido precisa ser para fazer isso, para que você tenha uma conservação das ilhotas, de forma que você consiga ver as células preservadas no microscópio eletrônico, né? Acho que desse jeito que a Rose falou, fica mais tranquilo de fazer. Então, Wellerson, e dá para fazer do jeito que você falou, só que a questão de você usar a colagenase e digerir um pouco da periferia dela vai atrapalhar você ver alguma coisa. Pode até dar uma modificada, né, na estrutura. Então, o ideal mesmo é fazer com o tecido inteiro. Apesar de que pode ter alguma técnica que eu não saiba que fique bom, né, com ela isolada, mas o ideal mesmo é com um pedaço de pâncreas inteiro. Certo? Mais alguma pergunta? Já estamos dando, então, tempo, né? Eu gostaria de avisar também com relação ao link, né? Ele ficou aqui fixado, não sei se todos conseguiram preencher, é importante que preencham nessa lista de presença por conta, né, também dos certificados que serão emitidos no final do ciclo de webinários, tá? Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da doutora Verônica, do doutor Charles, por estar aqui conosco. Quem não conhece ainda a nossa associação, por favor, nos sigam no Instagram, DORAD Brasil, e é muito gratificante ver, né, todos esses resultados, né, na linha, né, DORAD, né, tanto do grupo de pesquisa que o Charles participa, quanto também do grupo de pesquisa, né, que a Verônica participa. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.